Bom, boa tarde. Nós somos a Oikos Consultoria, uma consultoria experimental criada pelos alunos do terceiro ano A da Escola Martin Luther King. Bom, antes de falar sobre o que ela faz e com quem ela trabalha, vamos apresentar quem a compõe. Bem, como líder, nós temos a Iris. Como redator, nós temos o Felipe Hiroshi. Na parte de comunicação interna, nós temos o Adriano. Na parte de comunicação externa, nós temos o Murilo e o João. Como designers, nós temos a Anne e eu. E no setor financeiro, o Pedro e o André. Bom, primeiramente, nós vamos começar com 3 conceitos importantes da nossa consultoria, sendo o primeiro o empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo. Empreendedorismo é a habilidade que os empreendedores têm de solucionar problemas, de criar soluções, enfim, de criar ideias relevantes para seu público e para a sociedade como um todo. O segundo conceito refere-se aos microempreendedores individuais, que são os MEIs. São profissionais que trabalham por conta própria, e eles... existe uma legislação em cima deles, então, por exemplo, eles não podem ser sócios ou titulares de uma outra empresa e possuem, deve ter uma renda de até R$81 mil por ano. E por último, o último conceito de empresa familiar. Afinal, o que são empresas familiares? É a junção de negócio com relações familiares. Então, os membros da família, eles podem atuar tanto na parte administrativa, como eles podem atuar como acionistas ou na parte da direção da empresa. E também pode haver membros não familiares dentro da empresa familiar. Isso não altera em nada o conceito. Bom, com base nessa contextualização, a Oikos realizou pesquisas acerca da quantidade de empresas com perfil familiar no estado de São Paulo e sobre o próprio perfil dessas empresas. No nosso primeiro gráfico, nós temos a porcentagem que representa as empresas familiares dentro de todas as empresas presentes no estado de São Paulo, ou seja, elas correspondem a 25%. No nosso segundo gráfico, nós fechamos essa pesquisa, esse cerco, e as empresas familiares aparecem com uma porcentagem de até 50%, se tratando de microempresas, pequenas empresas e microempreendedores. No nosso terceiro e último gráfico, nós já partimos para falar da taxa de mortalidade dessas empresas, que acontece em até 5 anos e corresponde a 15%, sendo que esse percentual é ainda maior, correspondendo a 30% quando se trata especificamente de MEIs. Tendo em mente esses dados, quando nós fomos criar a consultoria Oikos, nós nos questionamos o que seria necessário que a consultoria realizasse para que as empresas não estejam fechando as portas dentro desse período. Com isso, nós chegamos à conclusão de que o principal problema estava na falta de planejamento estratégico. Dessa forma, casando com o nosso tema, nós nos baseamos em objetivos e metas de forma a criar um plano, um caminho para o nosso cliente, de forma que ele tome decisões mais claras, traçando um caminho com melhor crescimento sem ter problemas e preocupações em relação a fechar as portas, e é dessa forma que a Oikos trabalha. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa cliente, o nome dela é Natasha Gargano, e as empresas nas quais nós atendemos são a Natfit e a Comidinhas da Natasha. A empresa Natfit, ela é responsável por fazer dietas personalizadas. Então, se você vai, por exemplo, numa nutricionista e a sua nutricionista te passa sua dieta, você pode levar na Natfit que ela vai fazer a sua marmita baseada naquela dieta. Já a empresa Comidinhas da Natasha já são comidas voltadas para o comfort food, a comida do dia a dia, aquela comida de vovó que a gente sempre gosta, aqueles salgados do bom. Bom, agora falando sobre o que a consultoria Oikos fez com a nossa cliente, nós realizamos diversas reuniões com ela, e a primeira dela foi para a gente ter uma visão e criar um panorama geral da situação atual da empresa. A partir daí, nós desenvolvemos outras reuniões onde nós aplicamos diversas ferramentas administrativas, entre elas a criação de uma análise de SWOT, o Canvas, criação de planilha para o melhor fluxo financeiro da empresa, e entre outras coisas que nós fizemos e estamos fazendo e ainda pretendemos fazer com elas. Bom,
Tudo isso, como a Iris falou, é visando um melhor planejamento estratégico para que a empresa da nossa cliente possa se desenvolver e possa chegar até para que ela possa realizar o sonho que ela tem, que é de um dia ter seu próprio restaurante. Para quem não conhece, a Comidinhas da Natasha se localiza aqui na Apucarana, no número 747, e muitos de vocês, se vocês descerem a rua da escola sentido metrô, vocês vão perceber a pastelariazinha de garagem. Bom, é lá que se localiza a nossa cliente. Bom, a Oikos, trabalhando com empresas familiares e microempreendedores, cujo objetivo é de satisfazer uma necessidade da sociedade, a Oikos também não pode ficar fora dessa. Realizamos até agora 2 intervenções sociais, uma delas com a CAF, a Casa de Assistência Filadélfia, uma casa de apoio a comunidades socialmente instáveis, trabalhando principalmente com o público infantil e idoso. Bom, nela a gente apresentou e fez uma breve introdução do Excel, aplicando ele em um uso do dia a dia e pessoal. Então, durante essa apresentação, tanto as pessoas que trabalhavam na CAF quanto aberto ao público puderam entender como usar o Excel para fazer um balanceamento das próprias despesas, para empregar uso de gráficos, análise deles. Então, ver qual setor você anda gastando muito da sua renda, em qual produto anda crescendo muito o preço nos últimos tempos, qual anda baixando. Além dela, a Oikos Consultoria auxiliou num evento especial do Dia das Crianças da Igreja Verbo da Vida. Durante esse evento, ele tinha como base atividades recreativas e doação de alimentos e brinquedos para as crianças. Bom, a gente pode notar que essas ações sociais, elas são muito ligadas aos valores da empresa, da Oikos Consultoria. Trabalhando com microempreendedores, a administração ter esse controle e esse planejamento é muito viável. Trabalhando também com empresas familiares, valores como a união e o desenvolvimento pessoal, familiar, também são bastante importantes. E é isso.